um culto de jovem, irmão. Você também é jovem na presença de Deus. Hoje Deus ele quer que você derrame aquilo que está dentro do seu coração. Deus está querendo dizer: enquanto você me adora, enquanto você me busca, eu entro dentro da sua casa, eu entro dentro do seu lar. Eu estou sentindo a presença do Rei nesse lugar. Oh, igreja, aleluia. Oh, aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. Já toma a nossa vida nesse lugar. Toma, meu Deus, a minha vida. Toma, meu Deus, através da tua palavra. A tua igreja está ansiando pela tua palavra, Senhor. A tua igreja quer ser direcionada. Os homens querem ser direcionados. E para onde iremos nós, se só o Senhor tem o direito de vida eterna? Será que você pode aplaudir a Deus? Herebe, assume, herebe, assai, rebas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, irmãos. Jesus está aqui nesse ambiente. Aleluia. Bem, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Essa noite, Deus ele me levou até o capítulo de número 21 do Evangelho de João. Esse texto ele se trata de um texto muito conhecido por nós. Mas hoje pela tarde eu estava em casa e eu falei: Senhor, o que eu vou trazer para o seu povo, uma palavra? E Deus me trouxe esse personagem com o nome chamado Pedro, porque dentro desse capítulo que nós lemos Deus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondendo a ele. E hoje nós vamos aprender acerca de Pedro. E existem Pedros aqui neste lugar. Diga assim: eu sou um Pedro. Diga: eu sou um Pedro. Aleluia. Eu quero saber assim, quem aqui vive de promessa, irmão? Quem vive de promessa aqui? E viver de promessa é coisa boa. Mas é interessante que eu tenho um título para essa mensagem: que Jesus ele não está atrás de perfeição, mas Jesus ele está atrás de integridade. Essa é a mensagem que Deus vai falar conosco hoje. Quando a gente olha para Pedro, a gente é levado a Lucas capítulo de número 5. É interessante que Lucas capítulo de número 5 nós vemos um retrato de Deus aparecendo dentro de um cenário quando Pedro não tinha pescado nada. Só que aqui não é o dia que Jesus conhece Pedro. O dia que Jesus conhece Pedro está dentro do capítulo de número 1 do livro de João. Lucas capítulo de número 5 narra o dia que Deus fez milagre, mas o dia que ele conheceu é no dia que um dia o seu irmão por nome André olha para ele, seu irmão Pedro, e diga: Pedro, achamos o Messias, achamos aquele que reina. Isso aqui mexe comigo, porque nesse capítulo de número 1, o próprio Simão Pedro ele conhece Jesus através de um irmão por nome chamado André, que chama ele e diz: vem ver o Messias. Isso aqui mexe comigo porque não tem como eu entrar dentro dessa mensagem sem falar de André. Não tem como eu falar de João sem eu inspecionar a vida de André. É interessante que eu nunca vi André pregando uma mensagem. Eu nunca vi na Bíblia André fazendo uma conferência. Eu nunca vi um culto que André dirigiu. Mas eu vejo um André que apresentou João, que um dia ganhou 3.000 almas para Jesus. Isso aqui é interessante porque a gente percebe que nas igrejas, um jovem que inicia, alguém que inicia, a vontade dele, pastor, é pregar, a vontade dele é louvar. Mas o sentimento de André, poucos têm na igreja. Pastor, qual é o chamado de André? Apresentar pessoas para Jesus. Isso está se perdendo dentro da igreja. O sentimento de André. O sentimento de André é aquele André que vive por debaixo dos bastidores, ninguém vê ele. Mas André sempre está trazendo alguém para Jesus. André sempre está trabalhando por detrás das malhadas. É interessante isso aqui, irmãos, porque André ele tem um chamado, o dom dele é apresentar pessoas. Eu costumo dizer na igreja, irmão, que para mim muitas das vezes, diferente do dom do nosso pastor Marquinhos, que é onde ele vai, parece um vereador, né? Parece um vereador. Eu, pastor, é difícil eu conseguir levar alguém para a igreja, mas tem gente que ele leva 5, leva 10, é um chamado, não tem para onde correr. É interessante que André é alguém que apresentou o seu irmão. É interessante isso aqui, porque a gente vai correndo dentro da palavra, irmão, que na obra de Deus tem espaço para todo mundo. O mesmo espaço que aqui em cima tem para Pedro, é o espaço também que tem para o André que está lá na
assim para mim: Jefferson, na igreja a gente tem que fazer tudo. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu fui aprendendo um dia violão, fui aprendendo contrabaixo, fui aprendendo bateria, fui aprendendo a pregar, fui aprendendo. Então eu falei para ele: se um dia faltar um músico, eu vou estar lá. Se um dia faltar um obreiro que está lá na porta, eu vou estar lá também. Então eu quero dizer para vocês jovens, para você igreja que está aqui, que existe trabalho para todo mundo pode trabalhar. Hoje Deus quer convidar André neste lugar. Pastor, quem é André? André é alguém que se levantou no culto um dia, quando não tinha alimento, e disse: Senhor, eis aqui alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero te apresentar, eu quero te mostrar essa pessoa. Trabalha com ela, faz com ela, usa ela. Oh, aleluia. Aqui, pastor, olha aqui, Jesus, alguém para trabalhar para a obra. Eu trouxe para o Senhor fazer. E naquele dia, se não fosse André, a multidão não tinha se alimentado. Se naquele dia não fosse André apresentar aquele homem no meio daquele culto, Jesus não tinha feito o milagre. Então André é aquele que aparece quando ninguém menos espera ele. André é aquele que aparece quando menos ninguém enxerga ele. Mas André, na hora que você está triste, na hora que você está parado, ele fala: pastor, está aqui a solução. Pastora, está aqui a solução. Vamos fazer porque eu estou contigo. Oh, aleluia. Ontem eu fiquei admirado com a Nilda. Cadê a Nilda? Tá pra lá, né? As crianças. Aí ela falou assim pra mim: pastor, deixa as batas aqui que eu vou lavar. Aí eu deixei. Quando eu cheguei em casa, a mulher falou: onde você deixou? Você deixar lá, era pra mim lavar. Eu falei: meu Deus, mas ela pediu com tanto carinho. Quando foi no final do culto, ela: pastor, tá aqui, limpo, passado e bonitinho. Eu falei: Milton, os pastores, eles são abençoados por ter você. E eu olhei aquilo ali, mexeu comigo. Eu falei: parabéns pela pessoa que você é. Então ela é uma pessoa que mexeu comigo ontem. Então ela é uma pessoa como o André, irmão, que faz a obra, que está ali disposta. Não estou aqui falando para engrandecer ela, não, mas porque Deus falou no meu coração. E eu falei: Deus, eu preciso de pessoas assim na obra. Eu preciso de pessoas que, quando o chicote está lá, ela não vai virar as costas comigo, não, mas vai dizer: pastor, eu estou contigo. Oh, aleluia. É interessante que a gente entra dentro de Lucas capítulo número 5, falando a respeito de Pedro. É interessante que no capítulo de número 5 de Pedro, Deus, Jesus, já conhecia Pedro, sabia quem era Pedro, porque ele já tinha sido apresentado. É interessante que quando Jesus ele chega no cenário de Lucas capítulo número 5, Jesus vai ver um Pedro frustrado. Um Pedro que tentou pescar a noite toda e nada conseguiu. Um Pedro que existe momentos da nossa vida que a gente quer tirar alguns momentos da nossa mente. E esse é o cenário de Pedro. Um Pedro que tentou e não conseguiu. Um Pedro que está querendo parar, um Pedro que está frustrado, está querendo parar, mas naquele dia Jesus apareceu dentro do cenário. É interessante que é um Pedro que está desanimado, é um Pedro triste porque não teve êxito da sua pesca. Mas é interessante, irmãos, que quando Jesus chega no cenário, Jesus vai avistar 2 barcos, a Bíblia diz isso. Só que ele vai pedir o barco para quem ele já conhecia. É a mesma coisa de eu ver o Robson passando na rua e falar: eu conheço o Robson, ele pode me ajudar. Robson, presta o teu barco aqui para mim poder pregar. Era Jesus olhando para Pedro. É interessante que a gente percebe algo. Se Pedro tivesse pescado a noite toda, o seu barco estaria cheio e não teria como Jesus trabalhar. Mas tem coisas que acontecem que a gente não entende. Tem coisas que vêm, cenário que aparece que às vezes a gente não consegue entender. Mas olha que interessante, quando Jesus olha dentro daquele cenário, eu sei que Jesus já sabia, mas Jesus olha para alguém que ele conhece, alguém que foi apresentado, alguém que um dia orou por ele e diz: eu vou pedir o barco desse Pedro aqui. Pedro, empresta o teu barco. Pedro fala assim: tá aí, usa aí o barco. Isso aqui mexe comigo, porque vai ter dias que Jesus ele não vai respeitar o nosso momento de fragilidade. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Jesus não vai respeitar o seu momento de tristeza. Vai ter dias, irmãos, que você vai entrar num culto como esse, frustrado, com vontade de parar, desanimado, sentando lá no canto, dizendo: que o obreiro não toque em mim, que o obreiro não fale em mim. Vou sentar lá no fundo, porque lá no fundo talvez o pregador não me enxerga. É nesse dia que Jesus entra dentro da igreja, te avista, mesmo triste, mesmo com vontade de parar, e bate em você e diz assim: deixa eu pegar o seu barco para poder abraçar alguém, deixa eu pegar o teu barco para poder pregar para alguém, deixa eu pegar o teu barco para poder segurar nas mãos de alguém. Às vezes esse irmão está do lado, mas só de você segurar na mão dele, ele já é avivado, porque Jesus está no seu barco. Eu vi alguém ali segurando na mão de alguém.
barco, eu estou usando o teu barco. Chacoalha ele, chacoalha ela, chacoalha ele. Diga assim: hoje Deus vai usar o teu barco. Eu estou sentindo a presença. Pastor, eu estou triste, estou com vontade de parar, não tem problema. Quem vai dizer que vai curar sou eu. Quem vai dizer que vai libertar sou eu. É eu que estou dizendo que eu estou entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua vida financeira. Ei, empresário, não se preocupa, porque é eu que cuido de tudo. Aleluia. Jesus pega o barco daquele homem, afasta da margem e está Jesus pregando. Jesus está pregando, o culto está bom. E o culto de Jesus era um culto diferente, irmão. Porque era um culto que não tinha caixa de som, um culto que não tinha instrumento, um culto que não tinha cadeira. Imagina o culto de Jesus, era um culto no céu aberto. Se alguém fizesse um barulhinho, alguém estava quietinho, então quero ouvir. E Jesus era esperto, Jesus estava pregando em cima do barco porque a multidão era grande. Jesus termina o culto da bênção apostólica, pega o barco, vamos lá para a margem. Quando ele chega para perto de Pedro, Pedro pensando que terminou o culto, aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, hoje é o dia, o culto terminou lá, mas agora é hora de fazer um culto com você. Deixa eu dizer hoje para você, hoje Deus vai fazer um culto na sua casa. Pastor, não está entendendo, é você dando glória aqui, Deus dando glória lá, o culto está lá também. O culto está no seu casamento, é Deus dizendo, é você adorando aqui, Deus trabalhando lá. Oh, aleluia. Agora o culto, Pedro, é comigo e com você. Hoje eu estou pregando para Pedro aqui. E olha que interessante, irmão. Com a multidão, irmão, Jesus pregou de longe, mas com Pedro ele se aproximou de perto. E hoje Deus está se aproximando de jovens aqui. Hoje Deus está se aproximando de pessoas aqui. Hoje Deus ele quer falar algo, irmão, que só você sabe. Hoje Deus ele vai te confrontar por dentro. É interessante que quando ele chega para perto de Pedro, isso aqui mexe comigo. Porque ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, hoje é dia. Diga assim: hoje é dia. Hoje é dia de você voltar para o lugar da frustração. Precisa tratar onde a pastora pregou a palavra aqui que eu falei, vai ficar estranho para me pregar amanhã. Mas está a hora de você voltar no lugar da frustração hoje. Pastor, como eu volto? Com a minha mente, com o meu intelecto, com o meu sentimento. Porque hoje Deus quer curar, hoje Deus quer libertar, hoje Deus quer tratar. Deus olha para Pedro e fala: Pedro, volta para o lugar que te entristeceu, volta para o lugar da frustração, volta para o lugar que te fez cair. Pedro, volta para o lugar, porque hoje você vai receber milagre. Pedro olha e fala: Pedro olha. Pedro era alguém que tem dia de barco, tem dia de tempo, tem dia de mar, tem dia de peixe, tem dia de pesca. Sabia qual era a melhor hora, qual era o melhor momento. Pedro talvez fica confrontado por dentro, pensando o quê? Achando, falando: rapaz, esse cara está falando para mim agora, nem quem ele acha que era. Talvez dentro do entendimento dele. Mas o interessante é que ele está dentro de uma palavra. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, lança tuas redes em alto mar. Talvez Pedro olhou e falou assim: já que o Senhor está dizendo, eu vou. Talvez ninguém quer ir comigo, mas eu vou. Talvez ninguém está acreditando em mim, mas eu vou através da palavra. Talvez na minha casa ninguém acredita no meu ministério, mas Jesus, eu vou. Talvez alguém olhe para mim e não me dá a mínima, não acredita em mim, não sabe que Jesus, já que você está dizendo, eu vou pegar as minhas redes e eu vou no alto mar, eu vou no alto mar, eu vou no alto mar. Eu vou chegar naquele lugar debaixo da sua palavra. Talvez tem pessoas que não querem me ajudar, mas Jesus está dizendo, vai através da palavra. Ele pega aquele barco, se achega. A Bíblia diz o quê? Que o milagre é grande, irmão. Daqui a pouco as pessoas que não acreditaram daí, no ministério dele, não acreditaram no chamado dele daí, olharam de longe, Pedro com as mãos acenderam assim: ei, vocês que não acreditaram em mim, olha aqui o milagre que está acontecendo. Quem viver o milagre junto comigo, quem viver o céu junto comigo, quem viver aquilo que Deus falou que eu ia viver. Não tem importância não acreditar em você, mas deixa eu dizer para você, não tem importância sua mãe não acreditar, o seu pai não acreditar, o seu irmão não acreditar, o seu marido não acreditar. O que mais importa é que Deus acredita em você. O que mais importa é, irmão, que no dia do milagre, por mais que não acredita, vão viver. Por mais que não espera, vão viver. Por mais que não creia, eles vão viver o chamado. Oh, aleluia. Vamos viver o chamado. Pedro chama. As pessoas que não acreditavam em Pedro falaram: está chamando, nós vamos lá. Quando eles chegam lá, irmão, é tanto peixe que enche o barco de todos. Diga assim: enche o barco de todos. Enche o barco. Agora é comigo, porque o que Deus tem para você não é só para você, é para sua casa, é para suas amizades, é para quem anda com você, é no seu lugar onde você investiu dinheiro, é no seu estabelecimento, é na sua escola, é na sua faculdade, é no seu serviço. Aonde você pisar as plantas do teu pé, Deus ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia
ele percebeu que Jesus ele é maior do que o milagre que ele pode oferecer. Pedro entende que a pesca não é maior do que Jesus. Ele corre, deixa azeite, e Jesus faz um convite para ele dizer: a partir de hoje, Pedro, não será pescador de peixe, mas será pescador de homens. Pedro entendeu aquilo que eu e você precisamos entender, irmão, que o Deus que cuida, o Deus que restaura, é você adorando Ele e Ele te transformando ali. O grande problema das pessoas é entender uma coisa: eu só estou atrás de Jesus por causa do milagre. Pedro não, Pedro entendeu: se eu andar com Jesus eu vou viver mais milagre ainda. Se eu andar com Jesus eu vou viver mais expectativa ainda. Esses peixes aqui eu quero deixar até para trás. Agora eu vou seguir com Ele, eu vou seguir com o Mestre. Oh, aleluia! Olha que interessante, irmão. Quem era o Pedro, pastor? Quem era esse Pedro? Quem era esse homem? Pedro era um cara incomum. Pedro não era um jovem qualquer. Pedro não era um obreiro qualquer. Pedro não era um pastor qualquer. Pedro não participava de... Ele era alguém diferenciado. Isso aqui é interessante porque Pedro era inusitado, irmão. Pedro não aprendeu com os escribas da época, com a teologia da época, não. Pedro aprendeu andando com Jesus, sabendo quem era Jesus, e isso vai tornar Pedro melhor. Isso vai tornar um Pedro mais forte, porque tem momentos, irmãos, que vale mais um ano de experiência, vale mais um ano de experiência, irmão, do que 5 anos de faculdade. A experiência é tudo. Quem vive experiência com Deus, irmão, não tem o que falar. Quem vive expectativa com Deus não tem o que falar. O grande problema é que às vezes a gente está meio desligado, a gente só está vivendo testemunho dos outros, e às vezes a gente fica questionando: pastor, é só fulano que conta testemunho, mas será que você entendeu o propósito do chamado? Jovem, será que você entendeu o propósito do chamado? Que Jesus é maior do que o milagre que Ele pode fazer na sua vida. Você entendeu que Jesus não é apenas no momento do milagre, mas é andar com Jesus aonde Ele for, entender que Jesus está lado a lado. É isso que é interessante nós percebemos aqui. E é interessante, irmãos, que Pedro, ele sempre era alguém que estava à frente dos outros discípulos. Pedro sempre era alguém que estava sempre à frente. E é interessante porque um dia Jesus estava pregando, pastora, e Jesus estava pregando duro. Jesus estava batendo forte. Jesus estava olhando para a multidão e dizendo: vocês só me adoram com a boca, porque se vocês me adorassem com o coração ainda estava bom, mas infelizmente vocês só me adoram da boca para fora, vocês só querem viver milagre, e o culto está pegando fogo. Jesus está batendo, Jesus está olhando para a multidão, Ele está olhando para os saduceus, para os caldeus, está olhando para todos os homens daquela época, está dizendo: vocês parecem ser poucos acaiados, o culto estava doendo, irmão. Jesus estava batendo forte. Pedro está olhando lá da porta e dizendo: hoje Jesus está batendo bem, hoje Jesus está falando. Só que no meio do culto, Jesus batendo, alguém vai pegar a Bíblia, vai colocar debaixo do braço e vai dizer: eu ouvi isso que Jesus quer ouvir? Não, eu vou embora. Se eu vim aqui, não, eu não vou participar de um culto desse, eu não aceito uma palavra desse. Era melhor ter ficado lá em casa. Pedro está vendo as pessoas embora, Pedro está vendo as pessoas levantando embora. Talvez na intenção de Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, pega mais devagar aí, porque o povo está indo embora. Jesus, pelo amor de Deus, e os dizimistas e os ofertantes está indo todo mundo embora. Ninguém está aguentando essa palavra que o Senhor está trazendo, ninguém está aguentando essa expressão que o Senhor está usando. É interessante isso aqui, irmão, porque Jesus não está preocupado com ego de homem, Jesus não está preocupado em passar a mão de ninguém, Jesus não está preocupado com quem vai, com quem fica. É que a gente tem um momento dentro de nós, jovem, que a gente acha que Jesus gosta de multidão. Jesus não gosta de multidão, não, porque para Jesus fazer, Ele usa um só, Ele usa um instrumento só, Ele usa uma pessoa só. Jesus não está preocupado com isso, não. Aí Pedro começa a dizer assim: ó, estamos saindo do culto, você está pegando forte. Oh, aleluia. Aleluia. Porque, irmão, quem é discípulo fica. Quem é discípulo aguenta ser disciplinado. Esse dia na vigília lá, a vigília tá, irmão. Os vizinhos não reclamam. Aí chegou alguém no meu ouvido: pastor, o som tá alto, pastor. Irmão, não sei quem foi que deu em mim. Eu olhei e falei assim: tá alto, se você quiser ir embora, você pode ir. Falei, irmão. Então aquilo ali me pegou. Falei: meu, o que eu falei? A irmã pegou, foi embora. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu falei? Só que depois ela chegou, ela falou assim pra mim: pastor, eu acho que o senhor estava um pouquinho nervoso, né? Eu falei: irmão, me desculpa, mas eu entendi, pastor, só eu estava reclamando do som. Imagina se eu arrumo uma briga com o grupo de louvor, irmão, dia de vigília, chegar no louvor um pouquinho mais baixo, aí os irmãos vão ficar tudo com cara feio pra mim. Minha esposa vai baixar o
pessoas que estão te liderando, elas sabem melhor para você. É interessante, irmãos, que enquanto ele está pregando Jesus, aí Jesus vai olhar para Pedro e falar: Pedro, se você quiser ir embora, você vai também. Pega as suas trouxas aí, pega as suas coisas e pode ir embora. Aí é interessante, Pedro entende algo que ninguém entende. Pedro olha e fala assim: Senhor, o povo está indo embora. É interessante, irmãos, que olha só que interessante, ele vai dizer assim: para onde iremos nós? Se só o Senhor. Para onde iremos nós? Se só o Senhor pode cuidar de nós. Aleluia. Para onde iremos nós, irmãos? Se só Deus tem a palavra de vida e de vida eterna. Oh, aleluia. Porque eu aprendi que a igreja não é show. Você não tem que estar aqui por causa do pregador, você não tem que estar aqui por causa do cantor, mas você tem que estar aqui por causa dele. E hoje, mano, eu tenho certeza que tem pessoas que entraram aqui dentro dizendo: hoje eu vou sair diferente daquele lugar. Hoje eu vou receber aquilo que é o dono da minha vida. É interessante que esse Pedro é um Pedro que não tem medo. Certo dia Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, entra dentro de um barco e atravessa para o outro lado. Pedro, junto com os discípulos, entra dentro do barco. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho se levanta uma. É interessante que a Bíblia vai dizer que a tempestade, o vento aqui não era um vento que não era a favor, era um vento que era contrário. Tudo aquilo que é contrário, vento contrário, quem conhece de barco, como o pastor Marquinhos na represa sabe o que eu vou dizer. Quando o vento é a favor, você não precisa remar, você não precisa ligar. Agora, quando o vento é contrário, você incute mais força, você rema mais forte. É interessante isso aqui, porque no livro de Mateus vai dizer que Jesus via, só que Jesus estava no monte. Eu não quero entrar muito profundo nisso, mas é interessante que Jesus estava no monte, mas Jesus estava vendo o discípulo com o remo na mão, dentro do barco, debaixo de uma palavra, dizendo: nós estamos enfrentando uma dificuldade, uma tempestade, mas morrer aqui nós não vamos morrer, parar aqui nós não vamos parar. Está difícil liderar, está difícil cantar, está difícil tocar, está difícil pregar, está difícil estar, mas largar o remo é no lado, o vento pode estar contrário, mas eu continuo remando, pregar não, aleluia, fechar minha Bíblia eu não fecho, pegar um CD no playback e dizer que não canta mais, não. Aí é interessante que Jesus está olhando o quê? Discípulo desesperado, mas correndo na mão dizendo: o barco pode quebrar, mas a gente não para, o barco pode virar, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Jesus olha e gosta disso, porque Jesus gosta de jovem quando está no meio da tempestade dizendo: pode vir, Satanás, pode vir, porque eu vou te ajudar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou mergulhar mais. E a Bíblia diz que daqui a pouco Jesus não vem no normal, Jesus vem no sobrenatural. Quando daqui a pouco João, que andava com Jesus, colocava o peito com Jesus, vai olhar e vai dizer: ih, está ouvindo alguém ali. Ele mesmo vai dizer que é um fantasma, mas ele ouve uma voz, e quando ele fala assim: quem é que está vindo? Jesus diz: sou eu. Pedro na hora diz: Senhor, eu conheço essa voz, eu sei que é essa voz. Se for o Senhor contigo, eu quero ir contigo. Isso aqui é interessante, irmão, que no meio do caminho eu sei, irmão, eu não quero sair da Bíblia, nem dentro de um pensamento que foge da Bíblia, mas eu quero dizer que no meio da tempestade aparecem alguns fantasmas para tentar nos queremos parar, dizendo: você não vai sair desse barco, você está orando à toa, você está buscando à toa, você está pelejando à toa, você vai continuar dentro desse barco. Eu sei que era Jesus, irmão, mas no meio do nosso chamado vai aparecer alguns fantasmas falando na nossa orelha, dizendo: está liderando à toa, está pregando à toa, está pelejando à toa. Isso aí não vai acontecer não, mas Jesus está vindo no sobrenatural. E quando Jesus vem andando na água, Jesus vem andando como se parece que o mar tivesse assaltado, varão. Ele está andando, ele está vindo, aí Jesus ora: Senhor, deixa eu ir contigo. Talvez alguém dentro do barco dizendo: lá vai Pedro querer ser o bonzão, lá vai Pedro querer ser mais do que os outros, lá vai Pedro querer fazer a diferença. Pedro coloca um pé, Pedro coloca outro, e Pedro vai indo, Pedro vai caminhando, Pedro vai andando. O importante, irmão, não é cair. O importante, irmão, deixa eu dizer para você, é entender que se você cair, Jesus está com as mãos esperando, dizendo: bem, caiu, mas o mais importante é saber
a gente vê que Pedro alguém está obediente. E sabe o que tem um problema com a gente? O ego. O ego nos mata. O ego é complicado. Aí um dia Jesus chama Pedro para conversar. Ele fala: Pedro, deixa eu falar um negócio para você aqui. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Que era o cântico do galo do sacerdote. Pedro, Senhor, eu te traí? Eu jamais vou te trair. Ele bate na coxa, juramento do judeu. Senhor, você acha que eu vou te trair? Olha o ego de Pedro. O grande problema de Pedro é achar que está forte quando a batalha bate. O grande problema de Pedro é achar que está bonzão quando as coisas estão indo. É aí que ele toma a rasteira de Satanás, é aí que ele cai. Esse foi o problema de Pedro. Porque Jesus vai olhar para ele e vai dizer algo duro para ele, falar assim: Pedro, né, dentro de uma palavra minha, mas entrando dentro da Bíblia, Pedro, tu se acha tão bom, tu se acha tão poderoso, você é tudo isso, mas o dia em que você se converter, fortifica os seus irmãos, isso aqui é forte. Pedro andou em cima das águas, pastor. Pedro conheceu Jesus, mas no momento Deus olha para ele: quando você se converter, Deus estava querendo dizer: Pedro, falta mais ainda. Você está achando que você está abalando, você está achando que você está ganhando, você está achando que o culto se gira com você, mas quando se converter, meu amigo, fortifica os seus irmãos. Pedro sai com aquilo. A Bíblia diz que, agora eu vou correr aqui dentro da palavra, a Bíblia vai dizer que agora vão prender Jesus, prende Jesus, leva Jesus. O Pedro que disse que estava com Jesus, cadê Pedro? E aqui entra o drama do Pedro. Aqui talvez entre algum drama que você que está aí afastado, que está ouvindo essa palavra, entrou. Mas hoje Deus veio te resgatar, hoje Deus veio segurar nas tuas mãos. Jovem, hoje Deus veio segurar nas suas mãos. A Bíblia diz que Pedro começa agora a andar afastado. E alguém olha, porque é interessante isso aqui. Alguém vai olhar para ele e vai reconhecer Pedro pela forma de Pedro agir. Opa, peraí, você andava com ele, você tinha um jeito dele, você fala com ele. Pedro olha e fala: eu nunca vi, nunca conheci, andava com Jesus, pregava com Jesus, orava com Jesus. E agora o sentimento de Pedro é um sentimento que muitas das vezes nós temos, de se afastar de Jesus, de muitas das vezes ser ingrato com Jesus, de muitas das vezes no meio da batalha a gente se afastar de Jesus. Mas é interessante que eu amo Jesus, que Jesus não se afasta de nós. Lamentações capítulo 3, verso de número 8, Jeremias vai dizer: eu oro pelo Senhor, eu oro o Senhor e parece que o Senhor não ouve as minhas orações. Isso aqui mexe comigo, porque Jeremias é profeta. Jeremias foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Jeremias sabe que é a voz do Senhor falar no seu ouvido. Mas chega aí no livro de Lamentações, ele se lamentando, dizendo: Deus já não ouve mais a minha oração. O grande problema aqui, vírgula, não é que Pedro, não é que Jeremias está achando que Deus não ouve sua oração. Não é isso. O grande problema é que Jeremias está tão afastado que ele já não consegue mais falar com Deus, ele já não consegue mais se expressar com Deus. Mas no verso de número 20 e 21, isso vai mexer comigo, e hoje eu quero quebrar uma chave dentro de você, porque você está num culto como esse, e Deus revela no meu ouvido que o diabo está dizendo no seu ouvido: não adianta levantar a mão, adianta glorificar, adianta exaltar, você está errado. Mas hoje Deus falou na minha boca para dizer: levanta a sua mão agora, porque você tem direito de e disto me recordei, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que Jeremias começa a lembrar, pastora, do primeiro amor. Ele lembra de Jeremias capítulo 1, quando Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da mãe, e mais oração de minha palavra, quer chamar o diabo para baixo hoje. Lembra de quando Deus levantou alguém para falar com você? Lembra do dia que você estava numa padaria, alguém disse: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E quando você levantou suas mãos e disse: eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Se recorda, se recorda, se recorda, se recorda, se recorda de Lucas capítulo número 5, o primeiro amor de Pedro. Hoje Deus vai te levar no primeiro amor, né?
fogueira iluminou, esclareceu. As pessoas olham para Pedro e começam a reparar. Eu falei, isso aqui andava. Ele andava com Jesus. O diabo na sua vida levantou algumas fogueiras para poder te apontar. O diabo levantou pessoas para querer te jogar lá no alto. Levantou uma fogueira dizendo, era você. E você dizendo, eu nunca fui crente. Não, eu via você lá, não. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Pedro nega, aí é interessante. Eu vou correr, irmão. A Bíblia diz que então Jesus morre, foi pregado aqui, Jesus ressuscita, e Jesus vai encontrar as mulheres no sepulcro. Aí isso aqui mexe comigo, porque vai ter momentos na nossa vida, pega bem isso aqui, que vai ter momentos na sua vida que você não vai ir atrás de Jesus, mas Jesus vai atrás de você. Vou dizer de novo, vai ter momentos na nossa vida que você não vai atrás de Jesus, mas Jesus vai atrás de você. Pastor, não entendi, eu vou explicar melhor. Vai ter momentos que você vai entrar dentro do Orlando Morando, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, você tem um chamado. Vai ter um dia que você vai entrar dentro da padaria, alguém vai olhar para você e vai dizer, você é diferente. Vai ter um dia que você vai entrar dentro da balada, alguém vai olhar e falar, você é diferente, não era para você estar aqui. É Jesus indo ao teu encontro quando você menos espera. É Jesus indo ao teu encontro quando você menos espera. Aí não é interessante. Pedro nega Jesus, Pedro diz para Jesus que não estava com ele, mas quando Jesus volta, Jesus olha para as mulheres e fala assim, avisa Pedro, avisa Pedro, avisa Pedro, avisa Pedro que eu estou indo ao encontro dele. Avisa ele que me pergunta, não tem problema, eu estou indo. Hoje Jesus está indo ao seu encontro. Eu já estou vendo gente chorando, eu já estou vendo gente chorando, eu já estou vendo gente sendo tomada, eu estou vendo gente já querendo falar em coisas estranhas. Para terminar, olha só. Aí, isso aqui é interessante, irmão. Tem coisa que Jesus faz. Eu nasci numa família de berço evangélico. Minha família veio da igreja Deus e Amor. Minha bisavó foi velada dentro da Deus e Amor. Aí um dia minha mãe faleceu, eu vim morar com meu pai. Meu pai estava não quero falar mal. Meu pai da Kizumba, da Macumba. Aí um dia eu fui lá no terreiro e falei, meus primos tocando tabaco. Eu falei, eu quero tocar tabaco também. Só que o bicho não me escolhia. Eu falava, esse aqui não. Eu ficava triste, eu ficava dentro do grupo deles triste. Você não quer me escolher para tocar tabaco, não. Minha tia falou que eu era não sei o que lá e não podia. Aí teve uma vez, irmão, que Deus falou aqui no meu ouvido, não adianta você querer fazer aquilo que eu te chamei, que eu te chamei. Não adianta você ter um chamado, você foi apresentado, eu te chamei com um propósito diferente. Irmão, não adianta você subir, não adianta você descer, não adianta se esconder. Não adianta ir para um lado, não adianta ir para o outro. Não adianta, jovem, não adianta, é Deus, não adianta, é Jesus. Aí é interessante, irmão, que olha a responsabilidade de Pedro. Eu estou pregando para Pedro aqui, irmão. Diga assim, eu tenho uma responsabilidade. Olha que interessante, Pedro vive o drama de Pedro. Aqui Pedro vai dizer, eu vou pescar. Pedro abre uma porta que Deus já tinha fechado. Lucas capítulo 5, Deus falou assim, a partir de hoje não será pescador de peixe, será pescador de homem. Pedro se frustra, volta para trás e abre uma porta que não era para ter abrido. Só que quando ele diz assim, eu vou pescar, é interessante que isso aqui, Pedro não olha para os outros, as pessoas dizem, vamos comigo pescar. Ele diz, eu vou, esse eu vou é eu. Está aqui nele, no antigo de meu, eu vou pescar. E todo mundo olha e fala, Pedro, já que você vai pescar, nós vamos também. Olha a responsabilidade de Pedro. As pessoas que estavam em volta talvez poderiam falar, não, Pedro, não vai voltar a pescar não, nós temos um chamado, Jesus falou isso aqui. Mas as pessoas tinham Pedro como líder, tinha Pedro como... Porque isso que é importante, irmão. Se você fraquejar, sua família fraqueja. Se você parar, jovem, talvez Deus não vai fazer aquilo que está dentro da sua casa. Aí Deus está dizendo assim, Pedro, olha só que interessante, Deus aparece no cenário. A Bíblia vai dizer que quando Deus aparece no cenário, a Bíblia diz que eles estão Mas tem que terminar, mas eu não vou terminar não. É interessante isso. Porque a Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite toda e nada. A diferença de Lucas capítulo número 5 para João, do capítulo número 21, era que no Lucas capítulo 5 Pedro não sabia quem era Jesus. No capítulo número 21 Pedro sabia quem era Jesus. No Lucas capítulo número 5 Pedro ainda não tinha vivido os milagres, mas em João capítulo número 21 ele já tinha vivido os milagres. Ele sabia quem era Deus, mas estava preso, não conseguia enxergar. A Bíblia diz que ele aparece no cenário, eles estão pescando a noite toda. Olha só, o primeiro amor, Deus está te levando para o primeiro amor. Tentaram a noite toda e nada conseguiu.
filhos. Jesus aparece de novo no cenário, dizendo: ei, vocês estão aí? Aí um olha e fala assim: rapaz, nós tentamos pescar a noite toda e nada conseguimos pegar. Aí Pedro está lá no barco. Aí daqui a pouco Jesus olha e fala assim: mas peraí, eles não reconheceram que Jesus, por que vocês não jogam a rede aqui no rasinho mesmo? É no rasinho mesmo, você joga aí, um olha pro outro e fala: peraí, essa voz aqui está diferente, esse jeito aqui está diferente. Quando Pedro começa a entender que quem apareceu no cenário era Jesus, quando eles vão jogar a rede, a Bíblia diz que eles pegam 153 peixes grandes. Pedro nada até a margem. Pedro reconhece quem era Jesus. Eu quero que vocês coloquem de pé. No pátio, o diabo levantou uma fogueira. Presta bem atenção, irmão, isso aqui. Só que quando eles chegam, Jesus já estava com o peixe e com a brasa acesa. A fogueira que o inimigo levantou para querer escarnecer Pedro, agora Jesus está pedindo assim de uma mesma fogueira. E essa fogueira é a fogueira da chama do Espírito Santo. É a chama que Deus não aponta ninguém, Deus não critica ninguém. É interessante isso aqui, irmão, que eles estão ali em volta à roda. E Jesus daqui a pouco vai olhar para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E a Bíblia diz que ele não vai perguntar uma vez, ele pergunta 3 vezes. Dentro da tradução, irmão, do hebraico existe o amor, filos, eros e ágape. Quando Jesus pergunta para Pedro, dizendo: Pedro, tu me ama de amor ágape? O que é o amor ágape? É o amor incondicional. Quando eu olhava para Pedro: Pedro, tu me ama incondicionalmente? Pedro respondia com ele assim: não, Senhor, eu te amo como amigo, mas incondicionalmente não. Aí Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas no amor eros, que é o amor amigo? Jesus pergunta no amor ágape, perdão, que é o amor incondicional. Pedro responde para ele no amor amigo, porque Pedro soube que uma vez ele pecou, ele caiu. Só que é interessante, irmãos, que o amor ágape, que é o amor incondicional, nem a sua mãe pode te dar, porque o amor de mãe é o amor mais próximo que Deus tem pela gente. Mas Jesus um dia disse, Deus um dia disse: pode um filho se esquecer da sua mãe, mas eu não esquecerei. O amor incondicional, irmão, é aquele amor que peleja, aquele amor que acredita, é o amor que foi derramado na cruz do Calvário, aquele que Jesus deu para você. E talvez o diabo fala na sua mente dizendo: você errou, você pecou, você caiu. Mas Deus não está à procura, irmão, como foi dito aqui na mensagem. Deus ele não está à procura de perfeição, Deus está à procura de integridade. E hoje Deus está dizendo na minha boca, dizendo para você hoje é noite de você dar um passo para Ele. Hoje é noite que Deus quer te abraçar no amor ágape, no amor incondicional, no amor dizendo assim: vem Pedro, porque eu quero te abraçar. Vem Pedro, porque eu quero estar contigo. Eu quero saber quem é a primeira pessoa que vai dar um passo hoje. Tem gente que está sendo tocada, o peito está batendo, a espada de Deus está tocando. Quem é a primeira pessoa que vai aceitar Jesus hoje? Quem é a primeira pessoa? Eu entrei aqui quebrado, entrei desanimado. Deus neste momento ele está tocando sobre você todas as amarras. Hoje Deus está querendo dizer: vem Pedro, porque eu estou ao seu encontro. Quem é a primeira pessoa? Já vou terminar, irmão, já passou meu horário. É a última vez. Tem alguém? Levanta as suas mãos. Talvez você não consegue sair do seu lugar. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Amém. Que Deus nos conceda outra oportunidade, mas que vocês peguem essa palavra no coração de vocês, amém? Que as palmas louvem ao Senhor.